Olá, bem-vindos ao curso de Introdução à Programação Funcional, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre classes de tipos. Então, a primeira coisa que vamos destacar logo é que classes aqui não tem nada a ver com classes de orientação a objeto. Pode lembrar um pouco as interfaces do Java, os protocolos em Swift, ou traits, traits em Scala e Kotlin. Mas ela é mais utilizada para fazer restrição de tipos. Na terceira semana a gente vai ver um pouco mais sobre classes de tipos. A gente vai fazer algumas atividades onde a gente vai criar as nossas classes de tipos, né? Mas pense, por exemplo, a função soma. Diferente da length, ela pode ter um comportamento diferente para tipos diferentes. Então, length, a gente consegue calcular o tamanho de uma lista independente se aquela lista é de inteiros ou se aquela lista é de caracteres. Mas no caso do símbolo mais, quando você soma inteiros é de uma forma, é um algoritmo. Quando você soma valores double, é outro algoritmo. E às vezes você poderia trabalhar com coordenadas e querer somar coordenadas, ou você poderia querer dar um outro comportamento para esse símbolo. E até mesmo o int e o integer, como são tipos diferentes, ele tem que ser implementado de forma diferente. Então a ideia é que uma função possa ser aplicada apenas a uma classe de tipos, explicitado, né, pela restrição de classe. Então aqui a gente pode criar, por exemplo, a soma mais ele é aplicado aos valores numéricos. E quais são esses valores numéricos? Integer, int, float, double. Então, esse A aqui vai receber um A, um outro A e vai retornar um A. Esse A pode ser qualquer coisa? Não, apenas o que for numérico. Então, se a gente testar, por exemplo, no GHCI 2.t ou type e passar esse operador, ele vai trazer o tipo para a gente e vai trazer exatamente essa definição. Então, uma vez que uma função contém uma restrição de classe, pode ser necessário definir instâncias, né? Então, a gente vai criar uma instância, por exemplo, para inteiro, uma instância para int, uma instância para double. A gente vai também criar as nossas instâncias na terceira semana. Então, lembrando que o tipo é uma coleção de valores relacionados, uma classe é uma coleção de tipos que suporta certas funções ou operadores. Okay? Então, o int e o integer, a coleção de valores deles são diferentes, mas tanto para o int quanto o integer, ou até mesmo o double, podem ser aplicados a mesmas operações. Algumas delas, né? Por exemplo, mais a soma, a subtração. Já a divisão já não pode ser aplicada a valores inteiros, né? Divisão inteira, divisão de float. Então, o Haskell tem algumas classes básicas já, que a gente vai acabar lidando com elas. Mesmo a gente não criando, né, a gente vai estar lidando e vendo essas classes. E depois a gente vai brincar mais com o GHCI nas aulas de laboratório, a gente vai ver melhor com isso. Então, por exemplo, tem a classe EC, que é a classe da igualdade. Que operações que tem aqui? A gente tem a operação de igualdade e a operação de diferença. Apenas as duas operações. Então, qualquer tipo de dado que possa ser comparado, ele tem que implementar essa classe. É um pouco parecido com o conceito de interface em Java. A classe de ordem, né? Então, por exemplo, eu posso ter coisas que eu posso comparar, mas que talvez eu não possa definir uma ordem. Posso dizer que eles são diferentes, mas eu não posso dizer quem que vem antes de quem. Já a classe ordem, ela é uma classe que as coisas têm que ser comparáveis, mas além disso elas têm que ter a capacidade de ordenar. Verificar se é maior, se é menor, menor ou igual, maior ou igual. Consigo descobrir qual que é o maior valor ou menor valor, dado dois valores. Aqui alguns exemplos de aplicação dessas funções. A classe show, né? Então, dado um tipo qualquer,
ele é capaz de transformar aquele tipo numa string. Se ele é capaz de transformar aquilo numa string, por exemplo, eu posso jogar para a saída do console, né? Saída padrão. O read, ele é o contrário, né, do show. Dado uma string, eu consigo retornar a qualquer tipo. Então, eu consigo pegar uma string, representa, por exemplo, o 1 e o 0, e converter aquilo para um número integer. Então, aqui alguns exemplos. Read 12.5 para double, né? Nesse caso, eu preciso especificar para quem eu quero converter. A classe numérica, né? Então, eu tenho aqui operações como a soma, subtração, multiplicação. Observe que aqui eu não tenho a divisão. Então, essas operações eu posso aplicar com qualquer dessas famílias. Já a operação aqui, uma questão para vocês pensarem aí, depois vocês dão uma olhada. Já a integral, é aqui que está operações como a divisão. O resto. Então eu posso trabalhar com essas operações. E no caso da divisão, está em fractional. Enfim, todos os tipos numéricos que eu posso ser fracionário. Então double e float implementa essas operações. Aqui a gente pode, da mesma forma que a gente pode ver o tipo de um valor, a gente pode também verificar mais informações de uma determinada classe. Por exemplo, o info integral, a gente colocar lá, a gente já vai ver tudo isso aqui. Então, a sua definição. Então, o GHCI ele é um ferramental bastante interessante e a gente consegue brincar com ele e visualizar bastante informações sobre os valores e funções, classes. Assim a gente termina essa aula básica sobre tipos e classes. Entendo que é passo a passo, então a gente está vendo um pouco dos tipos aqui, mas a gente vai voltar falando sobre listas, a gente vai falar sobre definições de funções, a gente vai falar sobre tipo de dados e polimorfismo, e vamos falar ainda também sobre classes. Então aqui é só para a gente falar sobre os tipos. Então, até o próximo encontro.